Boa noite, deixa eu ver se eu coloco um filtrinho aqui pra ficar mais legal. Cadê? Esse aqui eu acho que é legal, né? Não, me dá batom. Não, esse não. Melhores amigos também não. Vou deixar melhores amigos aí, porque quem tá aqui é porque é só gente boa. Hoje live especial, pessoal. Hoje live com convidado, acho que a primeira, talvez a primeira ou a segunda, não lembro, vez que eu faço neste canal, neste novo canal, com este novo objetivo, falar com convidados. E hoje temos uma convidada muito especial, uma ex-aluna que tem brilhado aqui na internet, falando muito bem desse tema que a gente vai trabalhar hoje, que é a autoestima e os relacionamentos. Então ela sabe muito desses temas e acho que já tá aqui. Se tiver, Jô, faz um pedido aí. Beleza, Chico? Tô com saudade de você, meu querido. Zama, boa noite. Tô sabendo que sua oratória está sendo muito elogiada, Zama brasileiro. Então, gente, opa, a Joana já tá solicitando aqui. Ela vende uma maratona. Hoje é maratona, hein, Jô? Vê solicitação, cadê? Aceitar. Vamos lá, Jô. Cadê você? Vamos lá. Opa! Deixa eu me ajeitar aqui. Olá! Tudo bom, minha querida? Como é que está? Bem que, ó, Tudo! veio na sequência aí, 2 horas de live mais uma agora, né? Ô, vamos lá! Faz vida de oradora mesmo, hein? Vamos nessa, minha querida. Poxa, que bom que você pôde estar aqui. Obrigado por essa participação tão especial, já Ai, que que você honra! já estava nessa vibe aí de fazer a live e aproveitou, tá fazendo aqui comigo. E aqui, Jô, a ideia, meu canal é para discutir essas questões da baixa autoestima, da timidez, da falta de autoconfiança. E claro que isso vai tocar também nos relacionamentos. Então a gente está entrando nessa vertente também dos relacionamentos, porque quando a gente vai falar de baixa autoestima, eu vejo isso no consultório mesmo. Quando eu vou atender uma pessoa, a pessoa, eu não tenho autoestima boa e tal, etc. E quando a gente casa, tem a ver com um relacionamento, com o pai, com o marido, com a esposa, com o filho, ou com tudo junto. Dan tá online. Então a ideia é a gente bater um papo, mas eu quero assim, muito te ouvir, né? Assim, sobre você. Eu quero muito um pouco da sua história. Eu sei que o público que te segue talvez conheça mais, mas talvez eu acho uma forma de trazer novamente para o pessoal se conectar, e no meio do caminho a gente vai trazendo conceitos, vai trazendo reflexões, etc. Pode ser? Pronto, pode super ser. Mas deixa eu dar boa noite para todos os tímidos e tímidas aqui do canal de Yang. Que honra, né? Poder estar participando um pouquinho que seja da tua libertação emocional, né? Do teu destrave, porque é isso que acontece quando a gente se compromete mesmo com a nossa jornada de autoconhecimento. É possível você deixar de ser um tímido, deixar de ser uma tímida, passar por esse processo de desconstrução, tá? Eu estou muito honrada por esse convite. Deixa eu me apresentar. Eu sou Joana Correia, sou psicoterapeuta, sou especialista em relacionamento, sou professora de autoconhecimento, também sou instrutora de terapeutas, né? E é uma honra poder trazer um pouquinho do meu conhecimento, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E com esse mestre, que foi meu mestre de oratória, né? Fiz MBO com ele. Foi muito gostoso. E hoje eu me sinto extremamente mais preparada, menos tímida, né? Para poder. Acredite, já fui muito tímida para falar aqui em público. No começo, as lives, Yang, dava um frio na barriga. Eu falei, embora assim mesmo. Lembro da postura, respira. Olha o que Yang passou. É possível, gente. É possível a gente sair desse lugar de timidez que está, assim, muito conectada com a nossa autoestima. Total conexão. Uhum. A gente vai falar um Uhum. pouquinho aqui sobre os conceitos, como Yang falou. A gente vai trazer um pouquinho da diferença de autoestima com amor próprio, esse impacto dentro do relacionamento. A gente vai falar um pouquinho também dessa construção da autoestima dentro do universo da nossa criança interior, né? Ó, o Diogo também, queridão. Então a gente vai trazer, a gente vai mergulhar nesse processo, mas eu preciso trazer um pouquinho
do que foi a minha autoestima, já que a Anne falou, comece com a sua história, vamos começar com a minha história, para a gente falar um pouquinho como foi essa questão da autoestima. Eu, como uma boa realizadora, uma boa heroína, acabei de falar sobre heroína, né? Então, eu sempre achei que eu tinha uma boa autoestima, né? Eu sempre achei que eu era uma pessoa bem posicionada. Mas eu percebia uma timidez, uma dificuldade de reconhecer as minhas próprias competências. Eu tinha dificuldade, inclusive isso me travava. Eu lembro desde a época da faculdade. Da primeira apresentação do projeto da faculdade, que eu era advogada, e eu lembro que eu travei na apresentação, eu congelei praticamente, né? Mas ali eu não entendia que não era um processo de timidez apenas, era um processo de baixa autoestima. Tinha muita conexão com essa questão de eu não reconhecer as minhas próprias habilidades, não reconhecer, inclusive, as minhas próprias competências, o quanto eu poderia, inclusive, desenvolver melhor a minha fala, né? E aí existia por trás um medo muito profundo do julgamento das pessoas, que foi inclusive o que me travou aqui para começar a internet. Eu comecei canalizando e comecei Oi, a João. colocar textos, né? Oi, João. Isso que você traz é interessante, porque essa questão da timidez a timidez é uma prisão psicológica da sua expressividade. E eu Exato. costumo até dizer que pessoas que parece ser seu caso no passado, a gente vai ver se é isso mesmo. Que até Uhum. pessoas extrovertidas podem ser tímidas e usam a sua extroversão, às vezes, como uma fuga para as pessoas prestarem atenção só num lado seu e ela esconde um outro lado da sua Exato. expressividade. Um exemplo, um exemplo, é uma pessoa comunicativa, era a menina, sei lá, simpática, que conversa com os colegas e tal, não sei o quê, mas vai lá para frente mostrar seu conhecimento. Aí, opa, é um lado meu que eu Travava. não estou bem resolvida, esse lado de mostrar o meu conhecimento, e aí a timidez surge. Foi mais ou menos aí que aconteceu com você? Foi exatamente aí, porque nesse ponto, o que que acontece? Eu era muito assim, eu era fácil de me comunicar, fazia piada de tudo, brincava com facilidade, então todo mundo me achava assim o máximo. Mas chegava num ponto em que eu me sentia insegura, né? Eu era testada, eu sempre tive muito problema com essa questão de ser avaliada, porque eu passei por um sistema muito rigoroso na minha casa de avaliação. Inclusive, quando eu fui, essa história é engraçada, quando eu fui aprender a dirigir, né? Meu pai enrolando e todo mundo. Meu pai vai me ensinar a dirigir, me ensina a dirigir. Na primeira vez que ele foi ensinar a dirigir, o carro travou. E eu sempre tive aquele negócio de querer mostrar que eu era competente para ele, né? Por escutar que eu era muito parecida com ele. E dali eu percebi que todas as vezes que eu passava por um processo de teste, de avaliação, que eu me sentia avaliada, eu percebia que eu poderia ter um julgamento negativo, já que o julgamento do meu pai foi quase um bullying, né? Meu pai chega em casa rindo, dizendo que eu quase bati no poste, que eu não levava jeito para dirigir. E aquilo mexeu profundamente comigo, com a minha autoestima. Então, ali, todas as vezes que eu estava na frente de outras pessoas, eu me sentia, de certa forma, avaliada. A minha forma de válvula de escape, de fuga, era sempre trazer uma brincadeira, fazer uma piada. E aí eu né, descontraía, né, para Porque a poder frase clássica desse disfarçar. tipo de gente, Jô, a frase clássica que eu costumo dizer é você falar, não, eu não vou apresentar não, que eu sou tímida. Tímido o quê, Joana? Deixa de conversa, não é isso? Ninguém acredita. Ninguém Exato. conversa que é tímido o quê, né? Tá fazendo charme. Mas realmente há uma timidez que é driblada por uma extroversão focando em outra área. Eu costumo até dizer que o humor é muito por aí. A pessoa, o gaiato, a pessoa mais engraçadinha, o que tudo procura fazer graça, em geral, é uma pessoa que intelectualmente se vê pressionada a mostrar uma performance alta ou se acha realmente, ou seja, ou tem uma autocrítica elevada em relação à sua performance intelectual, ou se acha realmente inferior, ou seja, tem uma baixa autoestima em relação ao seu intelecto. Então, na hora de falar sério, essa pessoa não vai falar sério. Ela vai brincar, ela vai trazer uma resenha e tal, para camuflar esse lado seu da timidez. E aí parece que não é tímida, mas é uma timidez, sim, que está associada a essa baixa autoestima ou uma elevada autocrítica. Mas eu vou dar, talvez eu dê um salto aí, viu, na sua história. Porque eu vi Tá. uma história uma vez sua, não sei se numa live, numa postagem, sobre um relacionamento abusivo que você teve. Eu queria que você traçasse a relação entre
para você, neste caso, e depois generalizando mesmo, em relação a baixa autoestima e relacionamentos tóxicos, tá? Porque abusivo é depois do tóxico, não é relacionamentos tóxicos, no mínimo. Uhum, uhum. Só para a gente dar uma fechada no assunto do que é autoestima, porque eu acho que é a base. As pessoas, elas têm um conceito muito deturpado de autoestima, né? As pessoas confundem muito autoestima. E a gente precisa entender o que não é. A autoestima não é só aparência. Isso tem que ficar bem claro, né? Aqui na maioria das pessoas, a gente confunde muito isso. A gente foca muito, sabe? Se eu tô me sentindo bem comigo mesma, porque, por exemplo, eu caí dentro de um relacionamento, eu estava me sentindo bem comigo mesma. Mesmo dentro de um relacionamento abusivo. Eu me sentia bem comigo mesma. Eu me achava bonita, eu me achava atraente, eu me achava inteligente. E ainda assim, eu entrei dentro de um relacionamento abusivo e foi bem difícil sair, tá? Outra coisa importante, se sentir mais e melhor do que os outros, porque também é uma máscara. A gente usa máscaras, né, como forma de realmente até mesmo não olhar para a nossa própria autoestima, né? Fugindo das pessoas julgarem, perceberem que a gente não acredita em nós, o que a gente não acha bacana dentro de nós. Então, para a gente se sentir melhor, muitas vezes a gente recorre a um padrão aqui de comparação, tá? Que é muito alimentado pela nossa insegurança. Então, dentro desse processo, a gente tem que observar, peraí, eu não estou aqui para me comparar. Eu estou aqui sempre para avaliar o quanto eu evoluí de ontem, da minha história lá atrás para hoje, né? E outra coisa também que a gente é muito deturpado é você realmente confundir o amor próprio com a autoestima. Que é algo que também me pegou muito e que eu achava que eu tinha amor próprio. E aí eu entro num relacionamento abusivo. Eu vou te falar como foi que isso tudo aconteceu. Por quê? Porque esses conceitos, são realmente deturpados. Quando eu falo de autoestima, eu estou falando de uma percepção, né? Uma percepção negativa ou positiva sobre mim mesma. Né? Eu estou trazendo aqui uma avaliação, uma aceitação sobre os meus atos, o meu comportamento, o meu modo de ser, de interagir, de sentir as minhas habilidades, as minhas capacidades. Aí eu falo aqui também de uma autoestima saudável, que você falou aí, a pessoa que se acha demais. Não é saudável. Também é uma máscara para disfarçar uma insegurança, né? Então eu preciso sempre o quê? Eu preciso sempre da validação dos outros. Às vezes, por exemplo, a pessoa se acha muito linda, tá na internet colocando foto de corpo toda hora nua e foto toda hora, buscando essa validação, né? Aqui a gente fala, então, dessa percepção de si mesma e da autoestima saudável que está dentro desse processo de você gostar de você. Aceitar você, aceitar o que você vê no espelho, mas também aceitar as suas sombras. Quando eu trago para as sombras, eu trago as nossas imperfeições, né? Porque todo mundo é imperfeito. Todo mundo tem algo para melhorar, para evoluir aqui, né? Então é Ô, Jô, reconhecer também suas habilidades. esse lance da autoestima que você chama saudável, eu chamo autoestima equilibrada. É outro nome, mas a gente está falando do mesmo conceito. Sim. E porque o que é que eu considero? Uma autoestima baixa, ninguém quer. Mas é quase que um senso comum. Ninguém quer ter autoestima baixa. Só que se fala em elevar autoestima, elevar autoestima, elevar autoestima. E autoestima, quando a gente para ver o termo, auto é para si ou por si mesmo. Uhum. Estima, cuidado, carinho, atenção. É um olhar cuidadoso, carinhoso. Então, é um olhar carinhoso consigo mesmo. E aí, quando você olha com cuidado para si mesmo, é lindo. Mas quando isso é elevado demais, a gente tem que dividir olhares na nossa vida entre nós e outras pessoas. Então, se eu estou olhando demais para mim, não dá para olhar para outra pessoa. Inclusive, ontem eu vi uma cena maravilhosa no seriado que eu estou assistindo, The Crown, o que fala da história da rainha da Inglaterra. Inclusive, faleceu agora. E tem um momento que a irmã dela tá meio que procurando uma fé, e aí vem um paquera, né? Aí vem uma amiga dela e fica, fulano, cicrano e tal, fica apontando os caras. Aí ela aponta um cara, olha, eu acho que fulano vai ser ótimo para você. Aí a princesa, a irmã da rainha, fala assim... Aí ela vê o cara de sunga, assim, do lado da piscina e fala dessa forma. Não, ele já se admira demais, ele não precisa mais ninguém admirando ele. Percebe? Essa elevada autoestima, ela teve a sagacidade de falar, esse não serve porque a autoestima está tão alta que ele não vai conseguir olhar para o lado.
E se a gente tem autoestima Narciso, equilibrada, a gente complexo de consegue olhar para o narciso. lado e valorizar o parceiro. Então, não adianta Joana ter autoestima lá em cima, Daniel ter autoestima lá embaixo, Daniel fica endeusando Joana e Joana não olha Daniel. Então, tem que ter um Uhum. equilíbrio para que um possa olhar para o outro, a gente possa olhar para as outras pessoas. Exato, total sentido. A gente fala muito do complexo de narciso, né? Então você tem uma tendência a realmente começar a se apaixonar por si mesmo, pelo seu próprio autoconceito, e você começa a de certa forma, superestimar, né? E tudo realmente é equilíbrio, é o caminho do meio, não tem para onde correr, é sempre o caminho do meio. E quando eu falo, então, dessa questão, a gente distorce muito, né? A autoestima de amor próprio. Porque amor próprio, ele está conectado à nossa dignidade, ele está conectado ao nosso senso de valor, ao nosso senso de merecimento, ao nosso respeito por nós mesmos. Vou trazer um exemplo dentro do meu relacionamento abusivo, né? Eu me sentia extremamente linda, eu me sentia inteligente, né? Eu me sentia poderosa, me sentia capaz, né, em vários aspectos da minha vida. Só que eu entrei dentro de um relacionamento abusivo e eu passei a aceitar, né, coisas que só quem vive um relacionamento abusivo sabe. Eu saí de uma relação, de um casamento, que eu fui traída, e aquilo tinha ferido a meu senso de dignidade, o meu senso de amor próprio. Eu não deixei de me sentir bacana, não deixei de me sentir uma pessoa bacana, não deixei de me sentir bonita, atraente, sexy. Não, até passei a me sentir mais, porque emagreci mais. As meninas sabem que todo terno a gente foca no corpo, né? Então eu me senti até mais. Eu, com o meu espelho, eu tava me sentindo até melhor. Mas ali mexeu muito com o meu senso de valor, mexeu muito com o meu amor próprio, mexeu demais com a minha dignidade. E aí foi uma porta aberta para eu cair dentro de um relacionamento abusivo. E aí a história começou, né? E para sair foi muito difícil. Ou seja, lá eu passava por muitas humilhações. A minha confiança era o tempo inteiro testada. Então ali foi baixando a minha autoestima. Mas o que estava diretamente interferindo ali era o meu amor próprio, ou seja, o meu senso de merecimento. Eu achava que eu nunca. E ele faz isso, né? O abusador, a abusadora, enfim. Que a gente sabe que tem mulher também extremamente abusadora, tóxica, né? Eles minam a nossa mente, eles vão destruindo a nossa autoestima, o nosso autoconceito, a nossa autoimagem, né? Eles vão tirando isso de nós. E aí eu percebi que isso estava acontecendo, foi quando eu busquei ajuda, porque minha família também percebeu. E eu percebi que eu passei por muitas coisas assim, que eu recebia muito pouco, né? Eu era muito cobrada, eu era muito, de certa forma, humilhada. Ele realmente tirou toda a minha rede de apoio. E isso foi interferindo na minha autoestima, porque ele começou, inclusive, a interferir nas minhas roupas, né? No meu jeito de me cuidar. Pra que você vai pro salão? E por que você tá usando essa roupa curta? Você quer chamar a atenção de quem? Aí começou a entrar na minha autoestima. E aí começou a entrar mais quando ele falava assim: desse jeito você não vai passar em concurso nenhum. Ah, você não estuda como você deveria. Tá vendo? Você fez a prova, você não é boa o suficiente. Aí começou a entrar na minha autoestima. Mas o que pega aqui antes da gente entrar num relacionamento abusivo tem muita conexão com o nosso amor próprio, o nosso senso de valor. E esse senso de valor também vem da nossa infância, assim como a nossa autoestima, que é Uhum. construída na nossa primeira infância, né? Entre a nossa primeira e segunda infância. Inclusive, Jô, eu desenvolvi recentemente e está disponível de maneira gratuita um teste para autoestima. Eu fiz um Oh, teste, a pessoa legal. vai lá, responde algumas questões e no final tem um resultado. Se a sua autoestima é baixa, se a sua autoestima é equilibrada, se a sua autoestima é mais alta, ou é relativamente baixa, ou é muito baixa. Então são 4 possibilidades. Está na bio, quem tiver interesse aí pode acessar. Bacana. Autoestima extremamente excessivamente baixa, relativamente baixa, equilibrada, que é o ideal, e Sim. excessivamente alta, que é aquilo que a gente estava falando, de pessoas que, Uhum. uau, se acham demais e tal. E eu tô até essa série de lives, né? Hoje, amanhã, estou com o Cade e para quarta-feira eu fazer uma aula ao vivo sobre uma relação, você sabe que eu gosto dessas relações da filosofia com a vida
real, digamos assim, não ficar só na viagem. Isso. E eu estou trazendo o ensinamento da filosofia chinesa, da sabedoria chinesa, que é o Tao, que é o Yin e Yang, né? Tem a ver com o meu nome. Nos Importantíssimo. relacionamentos. Nos Olha, relacionamentos. bacana. Porque quando você está com excesso de energia Yin e o outro lado com excesso de energia Yang, há uma tendência grande a descambar nisso. Um relacionamento abusivo. No caso aí, porque qual é a questão? Às vezes a gente tem energia Yang do ponto de vista de expressividade boa, de se expressar, de se colocar para fora, parecia ser seu caso, mas em relação ao domínio no relacionamento, não há uma troca, você começa a ceder, 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 sua energia Yin fica muito grande e a energia Yang dele muito grande, e ele vai gerando um domínio e aquilo vai sufocando, em vez de ter trocas, começa a ter conflitos internos e externos. Então, é um tema que a gente vai discutir na quarta-feira à noite, gente. Às 21h? 20 horas. 20 horas. 20 Não é horas. pelo Instagram. Link está na bio para a aula. Quem tiver interesse aí, falando sobre a sabedoria chinesa, do Tao e os relacionamentos e, obviamente, autoestima. Jô, me diz uma Meninas do Metamorfose Yang também vai dar uma mentoria para vocês. A gente vai ajustar os horários. Se preparem. A gente vai falar de comunicação assertiva. Vai ser bem importante essa mentoria. Quem tiver interesse, então vai aí. As meninas que seguem minha página, as imperatrizes, vão acompanhar o conteúdo dele, que é bem importante, tá? Gostei do nome, Metamorfose. Gostei. Não simbólico todo, isso aí. Ó, aproveitando o gancho de Yang, eu vou fazer essa transição com a aula dele, com os princípios da aula dele dentro da autoestima aqui, tá? Porque eu passei do relacionamento abusivo, depois que eu saí do relacionamento abusivo, eu já estava num processo de tão aterrorizada que eu comecei a hiperestimular o meu masculino. E aí, o que acontece? Hiperestimular. Muito bom. Uhum. E nesse hiperestímulo, né, da energia Yang, eu acabei novamente como uma boa dependente emocional, porque a gente tapa buraco, né? E sai de um relacionamento dependente emocional, ele tá sempre buscando não olhar ali para as feridas, não olhar para as dores emocionais, e aí ele tenta tapar, porque ele não tem a maturidade para processar, para vivenciar aquele processo, né? Que é o processo de finalização de ciclo, de luto, que todo final de ciclo de relacionamento a gente tem que vivenciar para extrair as lições necessárias e não repetir, né, os mesmos processos. E nessa de hiperestimular o meu masculino, chega Daniel. E aí eu me torno a abusadora. Eu me torno a controladora, a ciumenta, a possessiva, a descontrolada. Eu me torno a tirana, que é um termo que a gente usa muito, né? E o que acontece aqui? Se uma mulher está extremamente, né, despolarizada no masculino, e aí o que vai acontecer? Ela vai atrair um homem também despolarizado, também muito no feminino, opostos, né? Perfeito. Atrai. Perfeito. E aí, nesse caso, a gente passou por um relacionamento inicialmente totalmente abusivo, a gente buscou ajuda terapêutica, fomos fazer terapia de casal com 1 ano de namoro. Primeiro ano de namoro, a gente fazendo terapia de casal, né? Qual é o presente? Bacana, amor, qual é o presente que você vai me dar? Uma terapia de casal. Uma terapia de casal. Parabéns, Ana. Presente do Dia dos Namorados. Terapia de casal. Gostei. Bora fazer terapia de casal, pra gente olhar para isso, né? E aí a gente entendeu isso, que estavam os dois despolarizados, né? Eu totalmente tirana dentro da relação, me tornando a chefe, a mãe, menos a parceira, tudo menos a parceira, né? E ele naquela posição também de filho, porque ainda tinha um cordão umbilical muito profundo, muito conectado ainda com a mãe. Passou também por um processo de abuso e a gente acaba atraindo, né? De certa forma. Sentiu a autoestima também muito baixa dentro da relação com o pai. Então se conectou extremamente com o feminino, porque negou ele aí. A gente tá falando de você. Tá rindo. Negamos, ele acabou negando um pouco o masculino dele. E é nesse processo que a gente percebe dentro de uma relação, né? É muito difícil você sair de um relacionamento abusivo.
Porque a pessoa mina, né? Tem toda a questão do teu amor próprio, que você não está em dia com esse amor próprio. Você percebe que o outro, ele manipula você, é domado pelo masculino descontrolado, que controla, né? Que vigia, que cobra, que exerce esse controle, que manipula. E aí o que é que acontece? Acaba com a autoestima, que foi o que aconteceu. A gente percebeu que, eu percebi, por exemplo, que eu drenei muito a minha autoestima, ela foi drenada no primeiro relacionamento, né? Abusivo. E no outro relacionamento, eu drenei a energia de Daniel demais, né? É importante a gente gerar essa consciência que a gente só vai despertando quando a gente começa a se conhecer, quando a gente se abre para a gente entender, né? Quando é que começou essa baixa autoestima? Porque a nossa autoestima, né? Esse conceito de autoestima, ele é construído já na infância. Ele é construído naquela base, né? Na forma como os nossos pais, no nosso processo de domesticação, que é o processo de educação. O primeiro espelho desse relacionamento, inclusive, de como se relacionar com a autoestima, né? Seja ela alta, baixa, desequilibrada, enfim, é a relação pai e mãe. Isso vai interferir, sim, na sua forma de ver o mundo, de se enxergar, de sentir, de validar seus sentimentos, né? Então, é muito importante que a gente comece a olhar para a nossa criança interior. Por isso que eu também já faço um convite para as suas seguidoras, para os seus seguidores, que eu estou fazendo agora um evento, uma imersão gratuita, que é a imersão Metamorfose da Imperatriz, que vai ocorrer nos dias 10, 12, 14 e 16 de outubro. Também o link está lá na minha bio, gratuito. E a gente trabalha isso, essa base, né? Porque de nada a gente adianta falar muito sobre autoestima se a gente não for para a raiz. É importante você ir para a raiz das crenças. Porque a autoestima também a psicologia moderna traz isso, né? Que a autoestima, ela é uma projeção das nossas crenças. E tá tudo lá, tá na base. A gente tem que ir para a base. Agora no meu caso, Ju, quando eu vou recuperar assim, eu não, graças a Deus, não tinha um problema no caso do meu relacionamento pai e mãe. O que é que aconteceu comigo? Eu tive um acidente muito novinho, com 3 anos de idade, e outro acidente com 7 anos. Esses 2 acidentes fizeram com que meu cotovelo ficasse deficiente, né? Ficasse diferente. Sim. Então, eu tenho um movimento do braço limitado e tal, e o braço é menos desenvolvido, etc. Então, eu não tinha uma autoimagem bem resolvida por conta dessa deficiência, e eu acho que também faltou alguma referência que falasse, opa, tá tudo bem. E ainda tinha outro fator, galera, segredo aí, ó. Se alguém falar isso na rua, eu vou dizer que é mentira. O outro fator é que eu fiquei muito tempo na minha vida fazendo xixi na cama, menina. Olha aí que problema. Então, eu me achava inferior porque eu não podia ir para nenhum passeio da escola, não podia dormir na casa de um amigo. Aí, esses fatores, quando eu recobro, esses 2 fatores influenciaram muito em como eu me enxergava. E eu não tive, obviamente, alguém que visse que eu estava sentindo-me assim para puxar para cima, mas não foi um relacionamento desnecessário ou ruim, desregulado com meus pais. Eu só estou trazendo esse outro exemplo para dizer que, às vezes, também não tem uma relação com o outro, mas tem uma relação consigo mesmo, com traumas que você viveu, no meu caso, trauma físico, e como você se relacionava com esse trauma físico. Ou seja, o modo de eu me enxergar me dificultou muito. E o que acontecia? Valeu, Nando. Vai ficar gravado. Eu vou deixar um dia aqui no canal, viu, Nando? E depois a gente sobe para o YouTube em algum momento. Aí você segue lá no YouTube. Então, em algum momento, eu olhava isso para mim assim e percebia que não estava legal. Mas qual é o problema, João? Eu acho muito bacana pessoas como você trazendo esse tema da autoestima. Por quê? Qual é o problema que eu detectei em mim e que hoje eu vejo nas pessoas? As pessoas acham que a sua baixa autoestima é quem você é. Então, as pessoas não acham que isso é uma debilidade psicocomportamental. Acham que isso sou eu, isso é meu modo de encarar a vida, isso é meu modo de ser. E quando a gente acha que é nosso modo de ser, a gente não busca a solução. Quando a gente olha e fala, poxa, é um probleminha que eu tenho aqui, eu vou buscar solucionar, eu vou buscar resolver. Então, o recado que eu dou para vocês, hoje, um ex-tímido, hoje com a autoestima muito bem resolvida, muito bem equilibrada. Claro,
Autoestima é um processo contínuo. Às vezes algum tapa que a vida dá, alguma rasteira que a gente toma, a gente dá uma balançada, mas a base, a pilastra está lá segurando, sustentando. Então, quem está falando é esse ex-tímido, ex-baixa autoestima, que é possível olhar esse problema, entender as causas, as origens, como o Jô está trazendo, as principais origens sempre são realmente relações com os pais, mas tem outras origens, como eu trouxe aqui. Não, mas Yang, veja só. E também e saber que tem um caminho para sair disso aí. Sim, sempre. Tem caminho para tudo. É importante a gente entender que está tudo na nossa mente, que é possível a gente olhar para essa mente mais fundo e reprogramá-la. Quando eu trago essa conexão de base relacional pai e mãe, eu trago um espelhamento da autoestima dentro de uma relação. Mas quando eu trago na conexão do tema para comigo mesmo, eu estou falando da minha autoestima, por exemplo, no seu caso, tá? Que você trouxe, relatou que você fez xixi até maiorzinho. O xixi, que eu também fiz até os 11 anos de idade na cama, remota, por exemplo, a desconexão do filho com a própria mãe. A busca por autocuidado, pelo cuidado. Olha que louco. Quando a gente vai, eu terminei agora pós-psicologia positiva, e a gente faz essas conexões com as crenças e programas gerados na nossa mente, na qual a criança ela não tinha um filtro de formação, inclusive ela não sabe nem como, muitas vezes a gente não lembra de muitos episódios da infância, né? Que fez com que essa criança não se sentisse amada, se sentiu de alguma vez ou algum momento dessa infância rejeitada, e aquilo baixou, às vezes uma frase que uma mãe ou um pai falou, aquilo impactou tão profundamente, que às vezes hoje como adulto você não se lembra dessa fase, você não se lembra nem do acontecimento, né? Você, por exemplo, só se lembra do xixi na cama. Mas ali tem um processo de que drenou, ativou alguma coisa dentro do processo da formação, né? Da tua visão para com você mesma. Ou a falta de algo que interferiu ali no processo de autoestima. Né? Então eu trago essa ideia de que não exatamente está só em pai e mãe. Eu trago essa conexão com o relacionamento porque é a nossa primeira base, né? Uhum. É o nosso primeiro modelo de relacionamento. E é o que mais impacta mesmo na infância, não tenha dúvida disso. É o que impacta profundamente, desde essas principais descobertas lá atrás de Freud, mas depois toda a psicologia reconhece isso. Freud valorizava isso como praticamente a única coisa. Mas toda a psicologia reconhece, sim, que há uma influência muito, muito, muito grande nessa relação paterna-materna. E, inclusive, quando a gente olha o nosso país, o Brasil, que tem um índice muito grande de mães solteiras, de pais que não reconhecem a paternidade e tal, a influência disso na psique do brasileiro, de uma maneira geral, é muito grande. E talvez até essa necessidade paternalista que o brasileiro tem, de alguém para dar uma ordem, alguém para cuidar, sabe? Essa necessidade de ser cuidado, de praticamente ser uma mentalidade um pouco adolescente, sabe? Estou falando de uma maneira geral, assim. É como se a gente fosse ainda adolescentes na história, né? É como se a gente... Uma dificuldade até de cortar o cordão, né? Umbilical. Você percebe... Exatamente. Cada vez homens saindo cada vez mais tarde de casa, as mulheres também, né? Postergando essa responsabilidade de sair do ninho. A gente percebe, sim, uma conexão muito grande com essa questão da baixa autoestima mesmo, dessa sensação de não se sentir nem capaz de viver sozinho, né? De realmente gerar essa responsabilidade de tocar a própria vida, né? É difícil romper o cordão umbilical. A gente vê realmente os brasileiros com essa dificuldade de cortar, de sair do ninho. Sair do ninho, acho que é essa a expressão. E me diga uma coisa, qual a importância, na sua visão, da autoestima nos relacionamentos? É de extrema importância, é fundamental a autoestima nos relacionamentos. Porque se você não tem autoestima, se você não tem realmente autoestima consigo mesma, a gente começa assim. Eu sempre falo que para a gente viver um relacionamento de alto valor, os dois têm que ter uma boa autoestima, tem que estar com essa autoestima equilibrada, porque senão você acaba projetando as suas faltas, as suas carências, as suas dores no outro, né? Então, o primeiro passo é você se trabalhar. O primeiro passo é você olhar para você, se reconhecer, entender o que é importante para você, observar também, né? O quanto você é capaz, o quanto você já se sente bem, desenvolver essa solitude,
que é muito importante, você está feliz com a tua própria companhia, o que também demonstra, né, uma autoestima equilibrada, porque a gente está sempre, então, projetando no outro, a gente dificulta uma relação, a gente dificulta a saúde de uma relação, quando a gente está com a autoestima arranhada, desequilibrada, né, com a autoestima muito baixa, ou até com a autoestima extremamente, né, alta, porque isso vai gerar um campo de guerra. Então a gente vai tentar querer provar quem sabe mais, quem tem É. razão, quem é melhor. Ou E o não vai ouvir o desequilíbrio. outro, né? Aquela coisa de não ouvir o outro, a opinião do outro não é tão relevante, o outro não sabe nada, o outro Exatamente. não é capaz, eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, eu sou mais rico, eu sou mais sagaz, eu tenho mais etiqueta, eu sei me vestir melhor. Aí você olha, e o outro está fazendo o que na sua vida? Ah, está servindo para validar tudo isso. Ou seja, essa alta autoestima, na verdade, precisa também de validação. Então, é desequilibrada totalmente. É desequilíbrio, né? Então é a gente avaliar, caramba, o relacionamento que eu quero viver, né? Condiz com o relacionamento também que eu tenho comigo mesma. É uma questão, né? É um questionamento que nós precisamos fazer, né? Será o que eu cobro do outro? Eu dou a mim mesma? Ou eu estou sempre, né, espelhando ali uma falta no outro? Eu estou sempre cobrando mais do que o outro pode me dar, porque nem eu me dou, né? Nem eu me reconheço, nem eu reconheço as minhas habilidades, as minhas capacidades, o quanto nem eu me sinto bem em ser eu. Que aí entra num aspecto importante, que é muitas vezes a gente entra num loop, né, de um diálogo interno negativo, e a gente muitas vezes se fecha no nosso mundo, se isola do outro, aí entra naquele processo que também é tóxico do silêncio, né, do voto de silêncio dentro da relação. Porque se a autoestima é tão baixa, se o outro fala um ai que você interpretou de forma equivocada, por conta da sua baixa autoestima, né? Você acaba muitas vezes projetando essa dor na própria relação, não dá espaço para esse amor ser construído, porque amor é construção, relacionamento é construção, e a gente só consegue construir em terreno fértil. Não adianta você jogar a semente, né, em um terreno que não tem onde crescer nada. E eu digo sempre, né, a autoestima é um dos pilares, porque da autoestima vem a autoconfiança e a confiança no outro. Né? Da autoestima vem a questão da gente se sentir seguro com a gente mesma, com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Então, se eu tomo uma decisão e essa decisão não é uma decisão bacana, fui eu que tomei. Eu não estou aqui projetando a responsabilidade do outro, que o outro compartilhou uma opinião. Tudo isso aí vai interferir. E aí, se eu tenho uma baixa autoestima, vai gerar insegurança, né? Vai gerar controle, posse, vai gerar um complexo de inferioridade que vai influenciar na relação. Então, é muito importante o autoconhecimento. Não tem para onde correr, né? Eu E sempre esses, falo. e esses padrões em Yang são fantásticos. Eu estava Então, com uma cliente atendendo lá no consultório e ela estava me falando um negócio interessante. Olha o padrão Yin e o padrão Yang, como são aí. Galera, se identifiquem aí. Olha como é a parada. Ela falando assim, Yang é meu nome agora, tá? Vou chamar Yang Mendes para diferenciar o Yang padrão do meu nome. Yang Mendes, deixa eu te falar. Eu estava super bem com meu marido, a gente tinha vários dias bons e aconteceu um probleminha. Se fosse comigo, por a gente estar super bem, ela desconsidera esse probleminha porque eu estou considerando esse caminho que a gente fez de estar super bem. Mas ele estourou com esse probleminha. E aí eu trouxe para ela, com outras palavras, obviamente, mas essa questão do ele é padrão Yang. Para ele é um momento presente. Para você é um momento contínuo. Então você está valorizando toda a história de, poxa, a gente está tão bem esses dias. Ah, vou lá. Ele não lavou o prato. Ah, não vou brigar por conta disso. Mas padrão Yang não. Ele esquece tudo que passou e briga pelo momento, tem que estar bom no exato. momento. E aí, quando a gente entende que o outro pode pensar diferente, e não é errado pensar diferente, é só pensar diferente. E que eu posso também não aceitar o pensamento do outro, mas respeitar o pensamento do outro. E também apresentar o meu pensamento, claro que essa relação vai se encaixando mais. Porque às vezes o desencaixe é dessa falta de compreensão da visão do outro. Por que o outro vê dessa forma? Porque para o outro o que vale é o agora. Então, se você deixou o prato sujo em cima da pia, não lavou, ele queria que agora estivesse bem.
e quebrou o pau por conta do prato da pia, sendo que vocês estavam numa relação ótima. Para você, você valoriza isso aí. Ele não valoriza. E não é que ele está errado, você está certo, é só o padrão de comportamento. Ele está mais envolto nessa energia masculina, yang, e você na energia yin, de entender o processo contínuo, etc. Então, quando a gente tem essa visão, olhando o outro como uma pessoa também que responde a um determinado padrão arquetípico energético, claro que eu vou ter uma relação melhor. Eu vou melhorar minha autoestima, vou entender mais o outro e vou ter uma relação melhor comigo, como você muito bem falou, Ju. Comigo primeiro e depois com o outro. Exato, exato. É preciso muita coragem também para a gente olhar a nossa comunicação, né? Nos avaliar. Porque tem gente que se avalia sempre se depreciando, né? E é gerar essa maturidade para a gente avaliar os nossos comportamentos e avaliar também o jeito de ser do outro. E o mais importante, quando você gera esse processo de uma autoestima equilibrada, você não precisa se esconder da tua própria essência para se encaixar no modelo do outro. E nem exige, você também não precisa exigir que o outro se encaixe dentro do teu modelo, né, de ser, de pensar, porque são dois mundos diferentes que se acrescentam. Que bom que nós somos iguais, que bom que a gente pensa igual, porque eu visualizo através do teu olhar o mundo de uma forma diferente, que sozinha eu não ia nem chegar nessa forma de visualizar. Então, assim, hoje eu e Daniel continuamos sendo Yang, Joana, muito Yang, meu mapa astral, para quem curte mapa, sou muito Yang, Daniel é muito Yin. E a gente percebe que a gente vai gerando esse equilíbrio dentro da relação. Porque a gente deixa a nossa energia hoje com maturidade, ela sendo focada. Eu foco muito o meu Yang no trabalho, né? E aí eu já sei usar o meu Yin pontualmente para acessar as minhas canalizações, para criar os meus cursos, para usar minha criatividade, a minha sensibilidade com as minhas alunas. Então é algo que também vem me trabalhando muito dentro do Metamorfose. Eu me permiti ser vulnerável, choro com elas, né? A gente vive os processos de vivência juntas. E aí, dentro da relação, eu já consigo também equilibrar esse processo e entender, peraí, Daniel é o homem da relação. Eu me permito descansar no meu feminino, e ser cuidada, e ser paparicada, e ser nutrida. E a nossa relação, assim, deu um boom. Assim, eu nunca imaginei viver um relacionamento como eu vivo hoje, né? No nível que a gente está hoje, de conexão, né? De ajustes, porque desavenças há, é normal, é natural. E também é até saudável, né? Por quê? Porque a desavença mostra o que você precisa acertar, a aresta que você precisa ali acertar. Ajustar. E isso a gente não permite hoje que isso drene a nossa autoestima. Pelo contrário, a gente usa, né, as nossas diferenças para justamente potencializar a nossa autoestima. Falar, caramba, agora eu consigo enxergar isso de uma outra forma. Vou aplicar no meu dia a dia. E a gente cresce, né, dessa forma. E é o que eu desejo para vocês. Perfeito. Jô, vou fazer o seguinte. Duas coisas. Vou fazer um convite pro pessoal. Pessoal, quarta-feira agora, estou com aula ao vivo, que é a aula Tao, o segredo da sabedoria chinesa nos relacionamentos da autoestima. Está gratuita, na minha bio, basta se cadastrar lá, entra no grupo do WhatsApp, grupo fechadinho, ninguém vai ficar conversando, é só para a gente mandar o link da aula, que é uma aula fechada, não é por aqui. Segunda coisa, gente, vou desativar aqui comentários para que a gente fique bonitão na tela aqui. Você faça um print e marque @YangMendes e marque Joana também, @joana.correia. @joanacorreia.oficial. Não tire foto minha de boca aberta, pelo amor de Deus. Não, a gente vai preparar. A gente vai fazer uma cara de fala inteligente, a gente para e o pessoal printa. Podemos, gente, já conectar. Aê! Que alegria esse convite. Amei nosso papo. Adorei estar com você aqui. Obrigado pela sua participação aqui comigo, sua generosidade. Você veio de 2 horas de live aí com o seu povo. Ih, rapaz, pediu calma, então ela não tirou. Daine, só em sua homenagem eu vou fazer de novo, hein? Desativar os comentários. Vamos lá, Daine. Agora é sua vez, hein, Daine? Vamos lá. Quem foi, viu? Quem não foi, não foi, viu? Senão a gente vai ficar travado o dia todo aqui. Então, agradecer. Você veio de 2 horas de live com o seu pessoal. E
teve a generosidade de fazer mais uma horinha, quase uma horinha aqui comigo. Então, obrigado. Desejo muito sucesso cada vez mais para você. Tenho acompanhado, acesso às lives, vejo um pedacinho, você sabe aquela correria. E também, claro, né? Eu sei que você está falando mais para uma imperatriz do que para um imperador. Então, eu ouço ali para entender também a mentalidade feminina, mas, assim, não é uma mensagem diretamente para mim. Serve para entender também o outro lado que é importante. E porque você é excelente oradora e uma pessoa com muito conteúdo. Então, parabéns pela sua evolução. E, Gratidão, pessoal, vai querido. ficar essa live aqui na bio, aqui do meu Instagram, na bio não, no feed aqui do Instagram. Como chama no feed, não, né? Na página do meu Instagram. Vai ficar. Olha, eu já faço o convite também, que eu quero você lá, trazendo seus conhecimentos para as minhas imperatrizes. Imperadores que estão aqui também vão para lá, são muito bem-vindos. Vão lá assistir quando o Yang for dar a live dele, né? Vai ser muito bom ter você lá com a gente também, falando sobre essa questão de comunicação. Quero muito que você bata nessa tecla, porque você é muito fera. Foi meu mestre, né, em oratória, e eu me sinto muito honrada em poder também trazer você, tanto para o Metamorfose, quanto para a nossa casa, para minha página também, tá bom? Gratidão pelo Valeu, Ju. convite, Obrigado. Um honrado. beijo, Dan. Vocês fazem um casal lindo, que eu tive a oportunidade de ver de perto, funcionando e se aperfeiçoando, porque lá vocês estavam no processo de aperfeiçoamento. Eu Foi. esse movimento e admiro muito o casal que vocês se tornaram. Parabéns aí para vocês. Um beijo no seu coração. Gente, valeu. Amanhã tem live 9 da noite com Daniel Cage, viu? E quarta-feira a aula ao vivo, 20 horas. Vamos nessa? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Beijo no coração. Beijo.